Ou pior ainda, se ela mesma, a Lurdinha, botasse a boca no mundo, contasse para todo mundo, espalhasse. Olha, eu não queria nem estar na minha pele. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu estava vivendo a melhor fase da minha vida. Era dono de um mercado, ali mesmo na região onde eu morava, mercado pequeno, de bairro, e o negócio ia bem demais. Minha vida pessoal também estava ótima. Era casado, me dava super bem com minha esposa, tinha 2 filhos lindos, sabe, não tinha do que reclamar. Naquela semana, inclusive, eu havia colocado um cartaz na frente do mercado oferecendo vagas de emprego. O movimento tinha aumentado, então eu tive a necessidade de contratar mais 2 funcionários. E quis o destino que entre os candidatos, eis que apareceu aquela mulher. Quando ela entrou na minha sala, não sei porquê, mas eu senti um arrepio. Não que ela fosse assim bonita demais, uma campeã de passarela, não. O engraçado até foi isso. Era uma mulher assim comum, bonita, mas extremamente comum. Usava calça jeans, uma camiseta florida. Repito, bonita é verdade, mas nada assim fora do comum. O que me chamou a atenção dela, na verdade, foi o jeito. Toda sorridente, toda despachada. Perguntei o seu nome, se ela tinha trazido currículo. Eu trouxe sim, senhor, tá aqui, ó. Meu nome é Maria de Lourdes, mas o senhor pode me chamar de Lurdinha, tá bom? É como todo mundo me conhece, Lurdinha. Ela tinha um jeito tão espontâneo que parecia até que a gente já se conhecia há muito tempo, apesar de nunca termos nos visto na vida, pelo menos até aquele dia. Sorria, passava a mão no cabelo, jogava o cabelo para trás. Ela tinha assim os cabelos sedosos, bem cuidados, e isso dava para ver. Para resumir, ela acabou ficando com a vaga, uma delas, na seção de reposição de mercadorias. Sabe, nessa altura do meu relato, o que me pergunto até hoje, se eu soubesse a revolução que essa mulher faria na minha vida, será que eu teria lhe dado aquele emprego? Sinceramente, eu não sei. A única coisa que sei é que desde que a vi pela primeira vez, senti uma coisa esquisita aqui dentro de mim. Uma espécie de arrepio, como se fosse um aviso, um pressentimento de que algo estava prestes a acontecer e que talvez até mudasse o meu destino para sempre. O fato é que, uma vez ela empregada, com o passar dos dias, toda vez que eu me aproximava da Lurdinha, não sei explicar, mas eu sentia algo diferente no ar. Tinha alguma coisa nela que mexia muito comigo. Ela me olhava de um jeito. Até que um dia, no meio do expediente, eu ali na minha sala, conferindo os papéis, vieram me avisar que tinha uma funcionária passando mal. E adivinha quem era? Era exatamente ela. Era a Lurdinha. Como estavam usando o furgão para fazer entregas, resolvi colocá-la no meu carro e levá-la eu mesmo até o 24 horas. Não podia deixar uma funcionária minha passando mal, principalmente ali no mercado, horário de serviço. Eu fiquei o tempo todo a seu lado até ela ser atendida. No fim, acabou não sendo nada de muito grave, só uma variação de pressão, de modo que ela foi medicada e acabou melhorando. Até falei que ela não precisava voltar ao mercado, se não quisesse, podia tirar o resto do dia para descansar, e se quisesse dali mesmo, eu a levaria para casa, e ela acabou aceitando. Era uma meia-água, assim, bem simples, e quando chegamos, ela agradeceu. Obrigada, seu Jordão, o senhor foi um amor. Que é isso, Lurdinha? Foi nada demais. Aliás, já te pedi para não me chamar de senhor, não pedi? Então, essa coisa de seu Jordão aí não tá com nada. Combinado? Tá bom, Jordão. Obrigada, viu? O senhor, quer dizer, você foi um amor. Ela falou aquilo, sorrindo, e do modo mais inesperado, ainda me deu um beijo no rosto. E quando pensei que ela fosse abrir a porta do carro e sair, ela ainda perguntou: o senhor, quer dizer,
você não quer entrar um pouco, conhecer a minha casa? Quem sabe até tomar um café? Puxa, Lurdinha, não sei, olha, essa mulher me olhava de um jeito tão provocativo que eu juro, por pouco não acabei aceitando o convite. Mas olha, foi por isso aqui, quase falei sim. Mas aí na última hora, agradeci e falei que precisava voltar ao mercado. Mesmo assim, ela não desistiu. No outro dia, então, ela falou aquilo, me olhando daquele mesmo jeito provocativo, convidativo. Um olhar que com certeza queria dizer muito mais do que aquilo que ela falava. Olha só, eu sei o quanto aquilo mexeu comigo. E as coisas que passaram pela minha cabeça. Meu Deus, eu me conheço. Naquelas alturas, acho que eu já estava mais para lá do que para cá. Eu já não conseguia mais disfarçar a minha perturbação toda vez que essa mulher se aproximava de mim ou eu ouvia sua voz. Eu simplesmente me transformava, só de vê-la diante de mim, o que acontecia direto, porque ela fazia de tudo para se aproximar, para estar perto, para me provocar, como se quisesse mesmo me tirar do sério. E o pior é que se era isso que ela queria, me tirar do sério, ela estava conseguindo. Mas estava mesmo. A cada dia que passava, eu me sentia mais atraído por ela. Sabe aquela coisa que você não consegue segurar? Sabia que não devia me permitir, que não podia, mas não conseguia me controlar. E o pior é que ela notava que mexia comigo. Disso não tenho nenhuma dúvida. A verdade é que a Lurdinha despertou uma atração tão forte em mim que eu pressentia. Era só questão de tempo, mas eu sentia que algo iria acontecer e eu não estava enganado. Um dia, ao conferir os produtos no estoque, ela apareceu. Assim, de repente, e ficou puxando assunto comigo até que, a certa altura, me fez aquela pergunta que me deixou sem saber o que responder. Mas e aquele nosso café, Jordão? Quando que vai rolar? Eu fiquei olhando para ela confuso, mas ela não me deixou nem responder, já foi falando. Olha, uma coisa eu te garanto, se você provar do meu café, nunca mais vai querer saber de outro. Olha bem que eu queria me controlar. Na verdade, até tentei, só que não deu. Acabei entrando no joguinho dela. Sei que devia ter me colocado no meu lugar de patrão, agindo como homem sensato e experiente que eu era, ou pelo menos devia ser. Sim, porque era um ambiente de trabalho. Eu era dono do mercado, ela era minha funcionária, de modo que eu não devia ter fraquejado, me deixado levar. Só que quando vi, já tinha falado. Pode ser quando você quiser. Até hoje, depois que eu fechou o mercado, se você não tiver compromisso, combinado então. Foi só isso o que ela falou. Adivinha se eu consegui me concentrar no serviço depois. Eu só conseguia ver a imagem dessa mulher na minha frente. A vontade de tê-la nos meus braços era quase irresistível, de modo que depois que fechei as portas, eu a apanhei de carro na primeira esquina. E ela nem bem entrou, e a gente já se atracou num beijo. Deus do céu, foi uma coisa tão incontrolável. O desejo é tão grande que nos beijamos com fome, com desespero, como se o mundo fosse acabar. E o resultado foi que paramos no primeiro motel que encontramos no caminho. Eu não pensei na minha mulher, nos meus filhos, na minha condição de patrão, não pensei em nada. Na minha cabeça só tinha um pensamento: saciar aquele desejo que me consumia. É claro que depois, como sempre acontece nesses casos, bateu o arrependimento, o medo, a consciência pesada, claro, mas é sempre depois. Imagine se a minha mulher ficasse sabendo daquilo. Pior, se meus funcionários do mercado ficassem sabendo. Ou pior ainda, se ela mesma, a Lurdinha, botasse a boca no mundo, contasse para todo mundo, espalhasse. Olha, eu não queria nem estar na minha pele. A gente nunca sabe o que pode acontecer num caso desses. Se uma funcionária vem a público e acusa o chefe de assédio. Claro que a Lurdinha não faria uma coisa dessas, mas, sei lá, e se fizesse?
O medo tomou conta de mim de um jeito que eu jurei a mim mesmo que aquilo nunca mais aconteceria. Sim, eu jurei. Mas quem disse que eu consegui cumprir? Olha, toda vez que eu a via, que falava com ela, que sentia o seu perfume, eu sentia a minha força de vontade assim, fraquinha, fraquinha, fraquinha. O fato é que essa mulher virou a minha cabeça de um modo que eu não conseguia nem explicar. Era uma coisa louca, uma coisa que eu não conseguia segurar. Eu parece que não dominava mais o meu corpo. Tanto que mesmo sabendo dos riscos, e não digo só em relação à minha condição de patrão, mas em tudo que me rodeava, minha família, meus negócios, a minha vida pessoal, enfim, acabamos engatando um caso. Muitas vezes eu até tentei dar um basta, juro que eu tentei, mas simplesmente não consegui. Ela vinha pro meu lado, jogando seu charme, aí eu começava a... Não conseguia. Chegou num ponto que eu já não sabia se era só atração, ou desejo, ou se já estava irremediavelmente apaixonado por ela. Eu digo isso porque, além do nosso envolvimento amoroso, eu também passei a ajudá-la financeiramente, com aluguel, os talões de água, de luz. Ela morava naquela casa com um irmão, um tal de Gilberto. O resto da família tinha ficado no interior. Nem foi ela que pediu para ajudá-la. Eu é que fiz questão, sabia que ela precisava, então... Até que quando estávamos completando quase um ano de relacionamento, ela me jogou aquela bomba. Um teste positivo de gravidez. Eu olhei para a cara dessa mulher e queria até falar, mas parece que a voz não saía. Um desespero tão grande tomou conta de mim que eu pensei imediatamente na minha mulher, nos meus filhos, na minha vida, no mercado, em tudo. Como, meu Deus, eu tinha sido tão idiota para deixar aquilo acontecer? Como? Tô ferrado. Era a única coisa que eu conseguia pensar. Tô ferrado. Enquanto olhava para ela, com aquele teste de gravidez ali na mão, eu não sabia nem o que dizer. E o pior é que na hora do desespero, sem conseguir raciocinar direito, cheguei ao cúmulo de propor a ela: Lourdinha, você não pode ter esse filho. Não pode. Você vai ferrar comigo, você vai ter que tirar. Olha, eu conheço um lugar que a reação dela foi a pior possível. Tirar o meu filho? Você tá louco? Você enlouqueceu. Mas eu não tiro meu filho, mas por nada desse mundo. Ninguém vai me obrigar a tirar meu filho. Nunca. Que tipo de mulher você pensa que eu sou? E cadê você? Aquele homem que se dizia tão apaixonado, que seria capaz de fazer qualquer coisa com mim, que ia largar da mulher para ficar comigo porque estava... Cadê? Ou era só da boca para fora? Hein, Jordão? Era só da boca para fora? Pior é que eu sabia do que ela estava falando. Eu realmente, em certos momentos, eu tinha exagerado. Na hora do prazer, a gente acaba dizendo coisas que... Eu realmente tinha dito que ia largar da minha mulher para ficar com ela, que ia fazer dela a minha rainha, mas sabe, são coisas que a gente fala assim, no calor do momento, na hora do prazer. Depois que o sangue esfria, é outra coisa. A verdade é que eu era mais do que apaixonado. Eu era viciado em fazer sexo com ela. Mas é claro que não teria coragem de destruir a minha família por sua causa. Nunca. Meu Deus, minha família era a coisa mais sagrada que eu tinha. Ela naturalmente ficou ofendida quando sugeri que ela tirasse a criança. Chorou, falou um monte. Na verdade, eu também fiquei mal, porque... me vi num beco sem saída. Eu simplesmente também não sabia o que fazer. Em casa, eu mal consegui esconder meu nervosismo. Minha esposa, que já vinha notando que eu andava tenso, vivia me fazendo perguntas. Mas eu falava sempre que era o trabalho, problemas com mercadoria, com funcionários. Tentava despistar de toda forma. E ali no mercado não era diferente.
Com o passar dos dias, a minha situação com a Lourdinha foi se complicando, se tornando mais tensa, gerando conversas constrangedoras no período de serviço, que eu tentava evitar a todo custo, mas que nem sempre conseguia. Olha, meu maior medo era de que a história toda se espalhasse entre os funcionários, se é que não tinha se espalhado ainda, porque já tínhamos sido flagrados falando assim num tom de voz que não era normal. Olha, chegou num ponto em que a Lourdinha começou a me fazer ameaças. Eu fiquei tão apavorado. Ela dizia que não ia segurar aquele rojão sozinha, porque eu dizia que amava, tinha prometido assumi-la, de modo que agora, na cabeça dela, eu era obrigado a cumprir, porque se não cumprisse, ela estava decidida a contar tudo para minha mulher. Até que um sábado, olha, eu tremi na base. Quando a Natália apareceu ali no mercado, imagino o meu medo das duas ficarem frente a frente, a Lourdinha, de repente, fazer a minha caveira. Olha, graças a Deus, pelo menos nesse dia isso não aconteceu. Só que, de qualquer modo, desde o dia em que minha mulher esteve ali no mercado, que a Lourdinha aumentou a pressão. Ameaçou até fazer um escândalo ali mesmo, no mercado, diante de todos os funcionários. Disse para todo mundo, gritar aos quatro ventos, que ela estava esperando um filho meu. Olha, eu gelava cada vez que ela falava isso. Ela queria que eu assumisse não só a criança, mas ela também. Meu Deus, de que jeito? Sabe, não tinha como. Eu tinha uma família. Não podia simplesmente tirar todo mundo do caminho só para ficar com ela. Até que um dia marcamos de conversar. A pedido dela. Ela falou que seria uma conversa definitiva. Só que, para minha surpresa, quando cheguei ao local combinado, percebi que ela tinha levado o irmão junto, o tal do Gilberto, um cara que eu não conhecia ainda, mas de quem já não gostei de saída. Sabe aquele cara encorpado, mal encarado, cheio de tatuagem? Olha, eu tive um mau pressentimento assim que o vi na minha frente. E o pior é que tão logo fomos apresentados, ele já falou assim, em tom de ameaça. E aí, seu Jordão? Me dizer que a Lourdinha está esperando um filho do senhor? Como é que vai ser? O senhor vai assumir ou... Juro, pensei que ele tivesse ido junto da Lourdinha para me bater. Só que a ameaça que ele fez foi bem outra. Me senti numa verdadeira encruzilhada. Perdido, ferrado de vez, quando me fuzilando com o olhar, aquele homem falou aquilo.